Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edinho, sou professor de geografia, professor de geopolítica e estamos aqui hoje para poder dar sequência àquela proposta que eu tinha colocado para vocês anteriormente sobre um mini curso, digamos assim, né? Uma série de aulas, vamos colocar assim, sobre o Oriente Médio, tá? Nós já começamos a falar, já fizemos a introdução, falamos de alguns aspectos, né, sobre por que que o Oriente Médio muitas vezes é considerado como um barril de pólvora. E hoje a gente vai dar sequência, né, na nossa segunda aula, falar um pouco sobre a questão, entrar propriamente, né, na questão do Oriente Médio e comentar, né, tentar destrinchar um pouco sobre a questão da criação do Estado de Israel, que sem dúvida alguma é um dos principais focos, né, um dos principais motivos do termo barril de pólvora. Afinal de contas, a partir do momento que é a criação do Estado de Israel em 1948, se instala ali um foco de tensão que posteriormente vai se desdobrar em vários conflitos, né? Que se envolve praticamente todos os atores do Oriente Médio, tá? Então, só recapitulando aqui um pouco, já vou pedindo aí vocês para colaborar com a gente, né? Se você gostou, se você gosta desse tipo de assunto tema, dá uma valorizada aí, dá um like pra gente, se inscreve que você vai ter a sequência toda, né? E isso valoriza muito, estimula muito, tá? Para a gente estar produzindo e se empenhando para trazer cada dia melhor, tá? Coisas para vocês, ok? Então vamos lá, vamos contar com a ajuda de vocês, mas ao mesmo tempo também vamos fazer essa recapitulação rapidamente, né? Nós falamos que quem tiver interesse em se aprofundar, volte lá atrás na introdução, mas aqui a gente já fala um pouco sobre a questão do porquê que é chamado de barril de pólvora. Citamos aí a questão da água, da geopolítica, do petróleo. Alertamos, né, para muitos que a gente está vivendo um mundo polarizado, um mundo apaixonado, com várias narrativas de acordo com o interesse. Isso não interessa para você que é estudante, tá? Isso não interessa para o seu Enem. Você que é um religioso, um estudioso de teologia, acredito também que você vai querer basicamente interpretar de forma mais pontual, né, baseada em fatos e não em narrativas. Então é isso, nós falamos isso desde o princípio, né, na nossa introdução, falando sobre o berço da civilização, das principais civilizações que a gente teve aí, a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, falamos que é a terra das principais religiões, não vou falar principal, né, mas grandes religiões e religiões que influenciam muito no mundo ocidental, que é o judaísmo, o cristianismo e também né, do Oriente Médio, que é o islamismo, né? Falamos sobre os ingredientes, sobre a água, a geopolítica, citamos algumas questões geográficas e econômicas do Oriente Médio, e hoje, basicamente, a gente vai aprofundar, né, nesse termo, tratando aqui de um tema que é a questão, do povo judeu, tá? Mas aqui, novamente, eu não estou querendo aqui esmiuçar, não é nosso objetivo trabalhar aqui a questão de detalhar sobre o processo histórico, tanto seja ele narrado pela história, ou a antropologia, ou a arqueologia, a tanto quanto a teologia, né, as narrativas do Antigo Testamento, eh, que faz parte da Bíblia, né, nosso Antigo Testamento, que é basicamente narra muitas histórias, né, desse povo. Então aqui eu basicamente elegi quatro palavras-chave para poder a gente resumir e chegar naquilo que nos interessa mesmo, que é a instalação de Israel em 1948, tá, no Oriente Médio, a criação do Estado de Israel em 1948 em Israel. E não dá para você não citar, né? Não dá para você não deixar de comentar a história do povo hebreu, que sofreram
várias diásporas, né? Aqui a gente tem apenas uma delas que a gente chama de Grande Êxodo, quando Moisés basicamente conduz, né, lidera uma fuga do Egito. Você tem a narrativa ali do Mar Vermelho, que a gente não vai entrar muito em detalhe disso, mas o fato é que realmente o povo judeu foi cativo no Egito, tá? E migraram para a chamada Terra Prometida, tá? Mas antes disso, o que nos interessa mais são as chamadas diásporas. Como eu falei para vocês anteriormente, o povo judeu sofreram várias dispersões, várias perseguições e várias diásporas ao longo de 800 anos antes de Cristo, tá? Esse povo tem sofrido dispersões pelos assírios, pelos babilônios, no governo de Nabucodonosor, foram cativos, né? No reino, no reinado da Babilônia. E também, né, do Egito, e talvez não, mais relevante para o nosso tema aqui, a diáspora promovida pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, tá? Uma curiosidade aqui que eu não posso deixar de falar para vocês é a respeito da diáspora da Babilônia, né? Hoje a gente tem um conflito que é bastante interessante, porque é um conflito entre Israel, né, e Irã. Se a gente for remeter-nos às histórias, se a gente for buscar um pouco a história, quem libertou o povo dos cativeiros da Babilônia, né, de Nabucodonosor, foi um persa, tá? Um persa chamado Ciro o Grande, que ao dominar, e ao conduzir, né, a, o seu domínio sobre a Babilônia, permitiu que o povo judeu voltasse para a chamada Terra Prometida. Isso é só um ponto de curiosidade, só para a gente contemporaneizar isso, né? Só para a gente entender um pouco essa questão da guerra entre Israel e o Irã, tá? Que é uma curiosidade que não dava para a gente deixar passar batido. Então, outra questão também bastante polêmica, bastante citada, né? Como diz assim, cada um tem sua narrativa. Quando a gente fala em termos de sionismo e semitismo, são duas palavras bastante parecidas, né? Mas totalmente diferentes, né? Tem a ver com a cultura, tem a ver com o povo, tem a ver com a formação ah, que vem de Semi, né? Que vem de semitas, que tem praticamente mais de quase 3.000 anos de história, quando a gente está falando na ideia de semitismo, tá? Então, quando eu estou falando em semitismo, a gente tem que ter o cuidado para não generalizar o que está acontecendo hoje, tá? Com o governo atual que está em Israel, que é um governo sionista, tá? Portanto, quando eu estou falando em sionismo, esse sim é diferente, tá? Esse é um projeto político. Mesmo que a gente possa estar falando baseado na volta da Terra Prometida, né, falando um pouco questão religiosa, mas esse movimento vai se incorporar por volta do século XVIII, por volta de 1860, quando havíamos praticamente três grupos, né, bem diferentes dentro do judaísmo, que a gente chama de socialistas, né? Você tinha movimento socialista, para muitos que não acreditam, né, que acham que o movimento sionista ou Israel é um movimento eminentemente liberal e também religioso, só exclusivamente religioso, é importante vocês entenderem que havia corrente sionista e que um dos principais, o principal, digamos assim, criador do capitalismo científico, Karl Marx, era judeu, tá? Um outro segmento é o segmento político, tá? Que queria basicamente ter participado de um processo político de formação do Estado de Israel e o projeto que a gente chama de revisionismo, tá? É dentro desse movimento revisionismo que você vai ter o sionismo, que é a ideia imperialista, que é uma ideia de criação da Grande Israel, ou seja, de Jordão até o Eufrates, tá? Que é uma ideia
política, tá? Onde basicamente você pegaria boa parte dos judeus que estão dispersos pelo mundo, que é um povo sem território, né? Assim como são povos curdos hoje, e colocaria na chamada Terra Prometida, tá? Então, é importante que vocês entendam que essa ideia nasce aí, tá? Por volta de 1860, vai se consolidando aí por volta de 1880, 1890, esse movimento vai criando uma certa, mas não ainda, tá? Com força suficiente para reivindicar um território, tá? Essa ideia, então, ela vai sendo cada vez alimentada, porém, na Segunda Guerra Mundial, isso acaba se incorporando por volta, assim que Hitler assume, né? Mas antes disso, com Mein Kampf, com a sua obra Mein Kampf, ele já tinha uma teoria que a gente chama de purificação de raça, a teoria de extermínio praticamente de todas as raças que não são, né, da raça ariana. E aí, a partir desse processo, dessa teoria, né, que Hitler chamava de solução final, começa-se uma perseguição sistemática aos povos judeus, resultando inclusive em grandes campos de concentração, onde você tem aí mais de 11 milhões de pessoas que morreram em campos de concentração, entre eles deficientes físicos, deficiente mental, ciganos, comunistas, anarquistas e principalmente o povo judeu, tá? Desses 11 milhões, basicamente, ou praticamente 6 milhões eram judeus, tá? Imagem como essas e esse holocausto que vai ser difundido logo depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser um grande apoio, né, digamos assim, um grande apoio da população mundial à causa sionista da criação do Estado de Israel, tá? Então, a situação de Israel, mais um outro ingrediente aqui que a gente não pode deixar de contar, né, não pode deixar de comentar, é que durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses, que basicamente estavam alojados, que dominavam, ingleses mais ao sul e franceses mais ao norte, que dominavam essa região, precisavam do apoio dos judeus para vencer Hitler, tá? E essa ajuda aos aliados, então, tinha uma promessa que se houvesse a vitória, a Inglaterra ajudaria na criação do Estado de Israel. Então, feito isso, em 1947 essa discussão começa muito forte. Em 1948, então, a ONU resolve criar o Estado de Israel, tá? Mas antes disso, é importante que muitos judeus já estavam migrando para essa terra, tá? Muitos judeus já estavam criando assentamentos ali, mas é importante também dizer que até então a convivência entre palestinos e judeu no Estado palestino, no Estado de Israel, era relativamente pacífica, né? Não havia, só depois da sistematização do Estado e da expansão do território judeu, né, da expansão de Israel sobre os povos palestinos, aí sim, né, que você tem o engrossamento, digamos aí, a incorporação, né, tanto de um lado de resistência, quanto a consolidação de Israel dentro desse território, tá? Então, a estratégia geopolítica os ingleses apoiaram a ida do povo judeu para a Palestina, porém, quem vai dar o suporte maior, né, nessa criação do Estado de Israel é os Estados Unidos. Por quê? Porque é importante, eu disse para vocês anteriormente que os Estados Unidos tinha basicamente quase mais de 6 milhões de judeus no seu território. Boa parte deles são pessoas que têm influência dentro da política norte-americana, influência política e influência econômica nos Estados Unidos. Então, é essa força, essa pressão que os judeus exerceram dentro dos Estados Unidos corroborou muito para que os Estados Unidos, então, não só ajudasse, como patrocinasse, tá, a instalação do Estado de Israel. É óbvio que é importante entender a questão da geopolítica aí. Não tem aqui ainda o elemento China, mas tem o elemento petróleo, tem o elemento Golfo Pérsico, tem o elemento Guerra Fria, né? Da União Soviética.
Então é importante a gente estar colocando esses pontos para que a gente possa estar entendendo melhor o desdobramento de tudo isso, tá? Israel se arma e usa o expansionismo, tá? Proporcionalmente, Israel, ao longo desses anos, foi o país que mais investiu o seu PIB em armamento. Embora Israel não afirme, né, ele não confirma nem nega, mas há uma probabilidade muito grande que Israel já tenha criado sim a bomba atômica, tá? E um poder tecnológico de espionagem, tá? Com grupos como Assad de bastante eficiência do ponto de vista militar, tá? É óbvio também que tanto os palestinos, veja bem aqui o que que vai acontecer com a questão territorial, tá? Você tem aí basicamente, essa área que você está vendo aqui em escuro, verde, né? Era o povo palestino, e essa área mais em branco, você tem alguns assentamentos de povo judeu, isso em 1946. A partir de 1947, veja bem, um pouco, quase praticamente na consolidação da formação do Estado de Israel, você já tem os palestinos perdendo seu território e Israel sempre ocupando até 2005, praticamente, onde os judeus já praticamente ocupam todo o território, condicionando os palestinos aqui na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, próximo a Jerusalém, tá? Então veja bem que o povo judeu não só, né, entrou no território, como ele foi expandindo o seu território. Você pode estar perguntando aí, mas o palestino, o povo judeu não reagiram? Sim, é óbvio que sim. Foi criado nesse momento a chamada Liga Árabe, tá? Que você tem a colaboração do Irã, do Iraque, da Síria, e basicamente é um elemento de resistência e de não reconhecimento do Estado de Israel, tá? Nesse território. Houve vários conflitos, a guerra de Yom Kippur, a guerra duas rodas, né? Você teve vários conflitos, praticamente Israel expulsou, né? Praticamente Israel ressarciu quase todas essas tentativas de expulsar o povo de Israel desse território, tá? E de lá para cá, então, é óbvio que você tem, né? Isso aqui que eu vou dizer para vocês agora também é bastante polêmico, há algumas interpretações erradas e outras não, tá? É óbvio que se você não consegue resistir pelo lado militar, você encontra outra estratégia. Assim como o Irã hoje está procurando uma estratégia de monopolizar o Estreito de Hormuz, você tem aqui, né, basicamente outras formas de resistir o Estado de Israel, uma vez que ele está praticamente não só consolidando seu Estado, expandindo seu território, mas também com o projeto da Grande Israel para outros territórios. Então, a gente começa a entender que é a questão do o embrião do ódio entre judeu e o mundo árabe, tá? Se eu não posso, se todas as tentativas que foram colocadas é há uma base, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, da questão da formação de grupos de resistência, que posteriormente a gente vai chamar de terrorismo. É, mas será que isso é totalmente verdade? Será que essas organizações. Primeiro que a gente tem que ver o que que é terrorismo, né? Quando a gente coloca terrorismo no dicionário, que a gente fala que é quando uma organização militar com força desproporcional ataca, né, pessoas inocentes ou civis, eu acho que essa faca tem dois gumes, né? A gente está vendo aí atualmente isso claramente quem é que está atacando quem é que tem força desproporcional, tá? E outra coisa, quando a gente está falando em terrorismo, a gente fala do que a gente chama de jihadismo, tá? Que é uma doutrina que basicamente coloca que todo islâmico deve lutar pela causa islâmica e morrer por essa causa significa que você vai se transformar num mártir, um herói para Alá, tá? Mas veja bem, é uma questão de interpretação. Se você der uma pesquisada e ver que quase todo estudioso do Islã vai dizer que isso não procede, tá? Quem conhece bem o islamismo sabe que é uma religião
de benevolência, de caridade, tá? De amor ao próximo, e que muitos não concordam com esses grupos que apareceram. Mas o fato é que, verdade ou mito, aparecem personagens, né, dentro do Estado Islâmico. Isso aqui é uma imagem do Estado Islâmico, é uma imagem muito forte, mas isso realmente acontece, né? Você tem treinamento de crianças, mas assim como no Brasil, tá? No Brasil tem muitas pessoas que usam a religião e desviam praticamente os princípios de Jesus Cristo para poder político, para poder de domínio, né, para poder econômico. Então é possível sim que você tenha grupos radicalizados, porém você não pode generalizar esses grupos, tá? E aqui, assim, para a gente ter um pouco o entendimento da raiz desses grupos, a gente tem que buscar uma organização, uma das primeiras organizações que foram criadas, chamada a OLP, Organização da Libertação da Palestina, tá? A OLP foi criada por esse senhor aí, que é chamado Yasser Arafat, tá? Esse cara, basicamente, ele tinha uma proposta de resistência, tá? Baseada, inclusive, no jihadismo. Veja bem, quando eu estou falando de jihadismo, eu estou falando em resistência militarizada, tá? Porém, com a interferência dos Estados Unidos, tá? Houve uma tentativa de negociação de paz. Você está vendo esse acordo, esse é o acordo de Oslo, tá? Onde da sua esquerda está Isaac Rabin, um judeu, apertando a mão de quem está à sua direita, o Yasser Arafat, representante dos palestinos, tá? E ao meio a figura de Bill Clinton, ou seja, Estados Unidos intermediando esse acordo de paz. Pasmem agora que eu vou falar para vocês. Quem você está vendo aí do seu lado esquerdo, um judeu chamado Isaac Rabin, ao sair pouco depois desse acordo, ao voltar para sua terra, ele foi em público assassinado. E a surpresa que não quer calar. Quem assassinou? Você acha que foi um palestino? Você acha que foi um islâmico? Não. Foi um radical judeu que matou aquele que estavam tentando negociar paz, tá? Foi um momento que palestinos e judeus chegaram mais próximo a um acordo de paz e aquele que fez o acordo basicamente foi morto pelo seu próprio povo. Então a gente começa a entender, né? Que esse ódio, tá? Que essa disposição para defender o seu e não tolerar o outro, e isso é uma coisa muito forte, tá? Tanto é que Yasser Arafat, posteriormente, ele vai renunciar à luta armada, tá? Ele é, inclusive, prêmio Nobel da Paz por conta dessa renúncia, por conta de estar configurando um outro método para poder resistir à questão do Estado de Israel. Porém, posteriormente, você tem o surgimento de outros grupos que vão se basear no jihadismo, tá? Na questão da luta armada, contra, tá? Qualquer influência dentro do mundo islâmico, tá? Os grupos principais que vão nascer aqui dentro, como forma de resistência, é o Fatah, que é um grupo que é predominantemente dentro da Cisjordânia, tá? De pouca atuação hoje, praticamente. O Hamas, tá, que hoje é o grande pivô do conflito entre o conflito de Israel e a faixa de Gaza, tá? Esse grupo é um grupo que sustentado e alimentado intelectualmente e militarmente pelo Irã, tá? E o Hezbollah também é um grupo de resistência ao Estado Islâmico que se localiza aqui no norte de Israel, tá? Dentro do território Líbano, que é basicamente também um grupo de resistência ao Estado de Israel, tá bom? Bom, e para finalizar, né, de lá para cá, de 1948 até a atualidade, judeus e palestinos vivem se ameaçando, vivem se acusando, e essas acusações acabam culminando, que é um foco de tensão, e acaba culminando nos conflitos, como as guerras que a gente tem, né, presenciado, você pode ter certeza, de forma direta ou indireta. Primavera Árabe, atentado ao World Trade Center, a invasão ao Iraque, a guerra do Irã, tudo isso basicamente de forma direta ou indireta está relacionado com a criação do Estado de Israel.
mas isso será tema para uma próxima aula, tá? Eu espero que a gente tenha passado um pouco desse momento tão importante, né? Tão significativo para a gente poder estar entendendo o resto que vem por aí. E é isso aí, galera. Tô me preparando. Eu espero que vocês avaliem bem a gente, tá? Dar uma força para a gente, para que a gente possa ficar cada vez mais disposto, né? Cada vez mais incentivado a criar coisas cada vez melhor e tá dando esse suporte, é uma troca de ganha-ganha, tá? Eu vou me dar o possível para trazer o que a gente puder trazer para vocês, mas ao mesmo tempo eu preciso do apoio de vocês, que vocês assistam nosso vídeo, que vocês se inscrevam e coloquem um likezinho aí, que sempre é bom. Valeu? Abração, galera, e até mais. Tchau, tchau.